finalmente vamos chegando ao neocórtex, ou cérebro primitivo. E assim, neste caminho deste processo de evolução, onde o homem formou-se o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, agora é a hora da gente fazer uma abordagem sobre o cérebro neocórtex, o último cérebro a ser formado em nós, né? Ele encarrega-se das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, percepção de tudo quanto ocorre em nossa volta, da administração da visão, e esse último cérebro resulta da conquista da evolução, há apenas algumas dezenas de milhões de anos, como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles. Esse é o cérebro que nos diferencia dos animais. Somos ainda animais, mas racionais. Então, este cérebro, ele raciocina, ele pensa, ele elabora. Então, a sua formação da inteligência, o homem costuma ser mais, no seu próprio desenvolvimento, a sua linguagem começa a ser mais eficiente, né? Tudo, o seu discernimento e tudo o que demais acontece nas formações. E assim é chamado homem do alvorecer, que começa a sua caminhada imerso nos domínios dos subconscientes da natureza e do corpo, do vegetal ao animal. E inicialmente percebeu-se indistinguível do mundo que evoluiria até aquele ponto, ou seja, não tinha consciência de nada, né? Ele foi apenas desenvolvendo estes cérebros, as suas emoções já estavam bem desenvolvidas, né? Não sentimentos ainda, porque o que diferencia a emoção do sentimento é que a emoção vem, ela se estabelece e te afeta, de uma forma positiva ou não, né? E o sentimento é o momento em que a gente para um pouquinho para pensar sobre aquilo, aquela situação, e aí a gente pode já, de acordo com a nossa consciência, que já está mais desperta, o nosso raciocínio, discernimento, a gente fazer as escolhas. Se a gente quer ter sentimentos destrutivos, ainda estabelecer uma raiva, um desejo de vingança, ou se a gente já está maduro o suficiente para elaborar o perdão, né? E aí por diante. Então, até aquele momento, o homem não tinha consciência de nada. Ele estava imerso nesta natureza, né? E embora ele já tivesse passado pela era dos instintos, pela era das emoções, a natureza era ainda uma incógnita para esse homem do alvorecer. Ele tinha medos exacerbados, medo da chuva, medo de tudo que acontecia à sua volta. Ele não tinha consciência. E é aí que começa a estabelecer os deuses, né? O homem, nesse ponto de evolução, ele começa a se perceber acima e começa a querer elaborar alguma coisa para poder combater aquilo que ele achava que era alguém punindo a eles, porque eles começavam a construir sua casa lá na árvore, a chuva vinha, destruía tudo, o trovão. Então, ali começa a desenvolver no homem, neste homem primata, o pensamento mágico. Então, esse homem primata, o homem das cavernas, e tantas outras denominações arqueológicas, são importantes para percebermos a evolução da consciência humana. Nada dá saltos na nossa vida. Tudo segue um padrão, tudo segue um caminho de evolução perfeito. Então, o homem era inconsciente. Daí, ele começa a sair
ainda dentro da era do primitivismo, mas ele começa a olhar para as outras coisas, e aí percebe-se que ele não precisa mais comer carne crua, então ele já descobre o fogo, e assim por diante. E lembrando também que, permeando estas situações, tem os expurgos de orbes mais adiantados que vão retirando de um orbe, por exemplo, de prova e expiação, como está o nosso, e esses homens que não acompanham a evolução, eles são levados para viver num planeta mais primitivo, de acordo com a sua energia, que ainda é muito animalizada, muito agressiva, muito de ódio, muito de sem nenhuma consciência para com o outro, embora num estágio de evolução de um planeta de provas e expiações, o homem já pode fazer as suas escolhas, ele tem a religião que traz para ele um discernimento, um entendimento de que ele pode entender todo esse processo. Mas ele tem o livre-arbítrio e ele escolhe por se corromper, né? Por ficar ligado muito ao poder, à submissão do outro, deixando-se levar muito pelo cérebro reptiliano, onde ele não tem em desenvolvimento ainda esse cérebro neocórtex, mas desenvolvendo ali o raciocínio lógico para que ele possa entender a situação. E aí, como ele é muito primitivo no processo do primitivo, daquele homem das cavernas, chega até ele o homem que, que já viveu num planeta melhor, mas não evoluiu e não cresceu. Então, a providência divina encaminha estes seres para renascer num planeta ligado muito à energia quântica deste ser, e olha a beleza de tudo isso. Ele reencarna ali e ele traz insights de coisas dos mundos mais evoluídos, mesmo sendo um planeta provas e expiação, não é tão evoluído assim, mas perto de um homem primata é. E aí ele vai miscigenando tanto a raça na genética, a nova raça, como também o conhecimento, ajudando o homem a sair deste nível tão pesado, né? Começando a ter as descobertas natural da vida. Então, é muito legal todo este processo, como se dá este processo. É lindo quando a gente estuda mais profundamente toda a natureza, tudo aquilo que os espíritos prepostos do Cristo preparam para estes orbes, né? Do Cristo planetário. Nós aqui na Terra temos Jesus como nosso Cristo, mas tem muitos outros, cada um cuidando de um orbe, no seu processo de evolução, né? Desde o primitivismo, passando por provas e expiações, mundos felizes, mundos celestiais. E assim, a regeneração que eu pulei, né? Depois de provas e expiações, é regeneração, depois mundos felizes e mundos celestiais, né? Onde aí já não precisa mais reencarnar, né? A consciência já deve estar até ali na regeneração, se a consciência já é de quinta dimensão, consciencial, claro. Imagina num mundo feliz e tal, já deve entrar para a sexta dimensão consciencial. E cada vez mais esse corpo vai ficando mais sutil, né? Menos denso. Então, este homem, ainda primata, apresentava-se como um formidável aglomerado de automatismos que se expressavam através dos instintos primários da reprodução, alimentação, repouso. Então, nesse sentido, ele não tinha nenhuma outra consciência, nem de família, nem de grupo, né, onde ele podia pertencer. Ele só fazia o sexo como realmente um animal. Ele não tinha consciência de, ao nascer o bebê, que esse bebê era filho dele, que ele deveria alimentar a sua companheira e a própria criança. Ele só procurava para si, porque ele não tinha consciência, ele nem tinha noção disso. E depois da formação desse cérebro, ele já vai começar um raciocínio rudimentar, onde ele começa a fazer
o lugar para ele dormir, ele começa a procurar estruturas em que ele possa não sentir a chuva no seu corpo. Aí vem a descoberta do fogo, que ele pode assar sua comida. Ao longo passando o tempo, ele descobre que ele pode usar a pele do animal, porque ele falou, nossa, o animal ali não sente tanto frio como eu. E aí, neste processo, mesmo que rudimentar, ele já começa a evoluir, né? Então, ele está ainda nesses automatismos, que é comer, beber, dormir, fazer sexo, né? Correr atrás da presa para comer, aquela coisa que a gente vê no mundo ainda animal. Então, este é o processo. E dormir, né? Descansar. Ele não tem ainda uma necessidade muito mais ampla, porque ele se encontra dentro destes automatismos do corpo. Então, o homem primata tinha uma experiência instintiva contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava, ou seja, os animais não têm um instinto. Se a gente vê, por exemplo, um João de Barro, ele vai construir lá sua casinha na árvore, ele sente pelo instinto que lado que o vento vai soprar, onde possa não mexer com os filhotinhos que vai nascer, ou seja, ele tem um raciocínio, mas ele tem um instinto. E aí, ainda assim, esse instinto prevalece no homem. Até hoje, é que a gente, quando está voltado muito para o materialismo das coisas do momento em que nós vivemos, as coisas que nós necessitamos, e aí a gente precisa de muito mais coisas do que na realidade precisaríamos, né? O nosso desejo de ego é muito maior, muito mais amplo, mas o homem, neste momento, nesta realidade, ele não tem noção. Então, para ele, tranquilo, para ele tudo está muito bom. E aos poucos ele vai começando a aumentar as suas necessidades, porque ele começa a perceber tudo que o cerca, que até então ele não dava bola, ele vivia como se estivesse numa consciência de sono mesmo, né? E vai se despertando aos pouquinhos. Era chamada a consciência de sono, que habitava em nós. Não tínhamos nenhum conhecimento do self que somos, não tínhamos nenhum contato com a realidade espiritual, não tínhamos conhecimento da vida, nenhum. Imagina que a gente ia saber que éramos um espírito imortal, que hoje a gente estuda pela parte psicológica do self, que é o arquétipo de Deus em nós. Olha como a nossa consciência já se expandiu. Antigamente não tinha nada disso. A gente não tinha nem conhecimento do que era a vida, o que estava fazendo aqui, né? Então, no mundo primitivo, no homem das cavernas. E vivia nesta consciência de sono, né? Sob o domínio de só das suas necessidades automáticas do corpo, né? E foram necessários eras, anos, nesta caminhada evolutiva, para que ele começasse a perceber seus efeitos na própria natureza, também os efeitos no outro, porque o outro também possuía sentimentos. Devagarzinho, ele vai anotando, percebendo as reações da natureza. E aí ele começa a pensar, né, no que deve fazer diante de tudo aquilo que é natureza. E aonde, como eu falei agora há pouco, inicia-se aquele pensamento mágico, onde ele começa a denominar deuses e a fazer barganhas para que aquela tempestade não chegue, para que a casa dele não seja destruída, e uma infinidade de outras coisas. Ele também começava a se dar conta das suas próprias emoções, da sua própria consciência. Começa a despertar ali um sentimento de carinho, de afeto mais profundo, de raiva, né? de, de medo, de medo da chuva, então ele começa a se dar conta e as suas emoções vai ficando mais ostensiva e ele começa a se perceber disso tudo. Começa também a aprender como se comportar
diante das forças desconhecidas e temerárias que dominavam a Terra. Este homem, agora sonhador, ele desenvolveu o pensamento mitológico ou mágico, podendo situar-se com equilíbrio no solo. Então, ele já anda com, com, com força, com coragem, já percorre, ele já começa a analisar o céu, quando vai chover, quando não vai, por que as tempestades vêm, de que forma chega, ele já começa o desenvolvimento de, assim, ele ter um contato com uma companheira e ele já começa a caçar e levar comida para ela também, para sua cria, para o seu bebê que nasce, e assim ele começa a desenvolver a necessidade de um núcleo familiar, bem rudimentar ainda, mas sim de uma coisa mais profunda do que era até então nessa consciência de sono. Esse homem passa a observar a natureza, percebe que alguns animais possuíam pele para abrigar-se do frio. Descobre então que também ele poderia usar a pele dos animais para cobrir seu corpo e se proteger do frio. Nesse momento, começa a construir uma inteligência, um discernimento mais profundo. Descobre também que poderia fazer construções para proteger da chuva, começando assim de uma forma bem rudimentar, de abrigos para a segurança. Esses abrigos começam-se primeiramente em árvores, em grutas, em lugares na própria natureza, porque ele não tinha ainda condições, né, de psicológicas, condições, não estava num aprendizado maior para poder construir com alvenaria ou com qualquer outra forma, mas sim pegar os galhos das árvores, juntar, fazer uma proteção bem assim, onde aquela tempestade não chegaria até ele, e ele começa ali a deixar a sua pele, começa a fazer o seu cantinho, e assim vão construindo núcleos. E quando desenvolve um, lembra que a gente fala que vai desenvolvendo em todo o coletivo, e cada um vai construindo o seu cantinho, e assim rudimentarmente ele vai passando a aumentar ainda as suas necessidades e da seu grupo familiar. Ainda não tem noção de família, mas já tem noção daquele grupo. O sentimento pelo outro já começa a ser maior, porque ele já não é tão egoísta. Não é que ele era egoísta, ele não sabia que ele tinha que levar para o outro, não estava nem aí. O animal não pensa, aliás, o animal no instinto pensa assim. Ele leva para o seu filhotinho, alguns a gente vê que guarda a comida no biquinho para passar para o seu filho. Então, mesmo que ele tivesse ainda o instinto, mas ele não se apercebia de tudo que estava à sua volta. Então, ele passa as edificações trabalhadas, com refinamento ou não, mas que traziam um pouco mais de segurança para todos eles. Como não tinha compreensão, achava que as forças da natureza eram deuses e que estavam contra eles, né? E aí que começa, então, a dar nomes a esses deuses. Deus Lua, Deus Sol, Deus das águas, estabelecendo assim os mitos que, de certa forma, explicassem estes comportamentos da natureza. E até hoje, né? Quantos mitos a gente tem ainda para decifrar no nosso mundo mais íntimo, né? A coisa ainda está intrínseca em muitos de nós, né? Trazendo esse pensamento mágico ou mitológico. Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, do autodescobrimento, né? Para que a gente possa alçar um voo maior no nosso processo de evolução. Por quê? Porque a gente não precisa mais fazer troca, fazer barganha. A gente entende que esses relâmpagos que vêm, eles vêm para cortar, para destruir miasmas, tudo aquilo que está pesado. O vento vem para fazer uma limpeza, a chuva vem para poder aguar as plantas, para que não falte água para os homens. Tudo segue um ritmo normal. Quando atrapalha esse ritmo é porque os homens
abusam, né? E destrói a sua própria natureza. Mas não é o caso da gente estar falando disso aqui agora, né? Nós estamos falando ainda de um processo evolutivo da mente humana, dos seres humanos, e agora, sim, do homem das cavernas, do primata. Então, assim começou a era dos sacrifícios para esses deuses, porque o homem acreditava que eles o puniam quando adivinham as tempestades e derrubavam suas construções. E o que eles começam a fazer? Bom, para que Deus não, esses deuses não me mandem uma chuva, não destrua nada, nós vamos fazer oferendas. Foi muito triste, né, que a gente acompanha durante o processo evolutivo, mesmo a gente sabendo hoje que está tudo certo, mas a gente assiste filmes, coisas antigas que a gente fala, nossa, como nós éramos, né? E daqui a alguns milhares de anos a gente fala, nossa, a gente comia o nosso animal, o nosso irmão. E isso, ao longo do tempo, quanto mais amadurecidos, quanto mais evoluídos, mais a gente vai ficando atento e tudo muda. E segue um processo natural, né, gente? Não tem nada errado, a gente está apenas aprendendo e estamos aqui explicando um pouquinho deste comportamento. Então, quando a gente assiste aqueles filmes que a gente fala, nossa, que coisa bárbara, que pegavam a filha virgem, a menina jovem, virgem ainda, para sacrificar. As pessoas ficavam olhando, ela era colocada naquele altar, era morta. De que forma? Doava-se o sangue, doava tudo. Uma pessoa ali pura, fazendo uma troca para que esses deuses não puniam, como se isso fosse mudar algo na natureza. Mas era ali esse desenvolvimento natural do ser, deste pensamento mágico ou mitológico. E dessa forma começaram a relacionar-se com esses deuses de uma maneira bem mágica, né? Esses pensamentos mágicos persistem até hoje, quando fazemos promessas, barganhas com Deus, para conseguirmos alcançar uma graça, ou quando fazemos figa para o nosso time de futebol, né, favorito, para ganhar a partida, colocar a mesma camisa, ou fazer aquelas promessas. Não estamos aqui falando nem condenando pessoas que se colocam para fazer oferendas, para ir a pé até cidade A, B, C, fazer uma oferência para Nossa Senhora, para Deus, para Jesus, pagando uma promessa, ou indo, olha, se eu conseguir tal coisa, eu, gente, nós ao longo do tempo todos iremos acordar. Deus não precisa disso, né? Ele nos quer feliz. É nós que construímos tudo isso. E o que traz ao outro com que ele mereça e receba esta graça é a sua fé. Não é que Deus faz porque ele ofereceu, mas a fé que moveu a montanha. É a confiança. Eu vou fazer porque eu confio que ele vai me dar. A gente precisa ter essa fé. A fé tem que permanecer, mas sem trocas, sem barganhas. Eu conheci uma pessoa do nosso meio familiar, não é da família, mas que ela chegou a fazer uma promessa para o filho fazer o sacrifício. Então, eu achei muito engraçado, fiquei pensando naquilo, meu, a pessoa faz promessa para o outro pagar, e era uma coisa assim inimaginável dele fazer, do outro fazer. E fiquei pensando, às vezes a gente transfere até esses dogmas, essas crenças limitadoras para o outro, para que o outro peça então para você, né? Quer ajudar o outro, dá a graça para o outro, pede através do outro, né? Faça essa intercessão, mas para você pagar a promessa, não para o outro, né? Então, mas tudo isso é pensamento mitológico, é mágico, é bobagem. Deus não precisa de troca. Ele nos ama. E quando a gente se faz merecedor e a gente acredita e a gente pede, né, a gente recebe. Com certeza, sem troca. Mas nós estamos falando, voltando, de um processo natural. O que nós estamos trazendo aqui, que hoje permanece muito ainda intrínseco em muitos homens, este pensamento mágico.
Outra coisa que tem muito é estas superstições, que fazem parte desse pensamento mágico, um ritual de eras passadas que às vezes deixamos aflorar. Não sei, lembra de Moisés? Quando Moisés sobe ao monte para conversar com Deus, para ficar lá, né, meditando, conversando, porque ele recebe sim as leis divinas através de voz direta e tudo mais, para poder disciplinar todo esse povo, né? 400.000 pessoas acompanhando ele, com crianças, saindo do Egito, chegando até a terra prometida, Canaã. Foram muito tempo, foram 40 anos nessa trajetória. Moisés nem estava vivo quando chegaram a Canaã, né? Foi Josué que acabou chegando lá com a turma toda. E aí começa-se a divisão das tribos e toda aquela história que a gente sabe, né? Mas veja, neste processo, quando ele sobe lá para ficar em oração, que as pessoas lá embaixo, que ele já tinha proibido, não converse com os mortos, não faça rituais, não, ele já vinha ensinando tanta coisa, eles derretem tudo que tinha de ouro para fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Sempre tem uma imagem em frente. E aí eu pergunto, é necessário imagens? Não, mas nós ainda precisamos, né? No nosso processo, a gente gosta de ter uma foto de Jesus, né? A gente gosta de ter imagens. Eu me comunico muito melhor quando eu olho para ele. Eu olho, às vezes eu crio, eu construo na minha mente, mas às vezes eu olho nos olhos dele, quando eu vejo aquele rosto lindo e meigo e adorável de Jesus. Mas muitos ainda criam altares cheia de imagens. Tudo bem, mas isso tudo vai passar, porque é um processo de evolução, né? Isso não precisaríamos mais, porque nós vamos entender Deus, Jesus, todos esses seres de esfera crísticas, de anjos, arcanjos, estaremos interagindo diretamente, não precisando mais destes rituais, né?